Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo e assim por diante. Aqui nós temos alguns dos 10 mandamentos que, em boa medida, forjaram e são a base para o desenvolvimento da civilização ocidental. De modo que a civilização ocidental, em boa medida, nasceu do encontro entre Roma e o direito romano, toda a discussão e importância do direito para assegurar a vida em sociedade respaldada em princípios e valores, bem como também Atenas. Então, a civilização ocidental é uma junção de Roma e o seu direito, bem como também Atenas e a sua filosofia, o conhecimento, não é? E, claro, uma das importantes cidades que são pilares do mundo ocidental, nos dizeres do Papa Bento XVI, é a cidade de Jerusalém. E Jerusalém tem uma tradição importante para duas das mais importantes religiões do mundo, que é o caso do cristianismo, que vai absorver parte considerável dos 10 mandamentos, sobretudo amar o teu próximo como a ti mesmo, e, claro, a civilização, a cultura, não é, do judaísmo, enfim. Então, estes elementos importantes forjaram o que é o mundo ocidental. É claro que nos Estados Unidos nós temos, conforme sabemos, muito a perspectiva do protestantismo e muito fortemente ali a ideia religiosa baseada no biblicismo, ou seja, a leitura da Bíblia enquanto fonte única da verdade, de uma maneira literal muitas vezes. É sobre a afirmação do Estado da Louisiana através de uma lei que obriga todas as escolas públicas terem fixada na porta, em algum espaço ali, os 10 mandamentos, como princípio de formação da sociedade e da civilização. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, deu para perceber. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos o governador da Louisiana determinando uma lei segundo a qual os 10 mandamentos devem ser ensinados na escola. Muita gente achou isso um absurdo, como que se ensinassem princípios e valores fosse uma coisa que ofendesse outras religiões, como que se fosse uma coisa que ofendesse essa alma moderna dos jovens. Pessoal, nós temos então uma medida tomada nos Estados Unidos que reflete certamente os valores e anseios de um crescente conservadorismo no âmbito da geopolítica dos Estados Unidos, certo? Isto explica, em boa medida, o debate envolto ali do Donald Trump. É claro que Donald Trump não tem nada em termos de valores no que diz respeito à formação do mundo ocidental, não é? Mas certamente alguém que representa, em alguns aspectos, uma perspectiva não é modernizante, tudo bom? Repita-se, a vida de Donald Trump, pessoal, é uma lástima em termos de valores, tudo bem? Mas, de certa maneira, enxergam no Trump uma perspectiva de alguém que leva adiante os valores da formação da sociedade americana e assim por diante, tá? Então, nós temos, no caso ali no estado da Louisiana, a determinação legal de que deve-se ensinar os valores da Bíblia para a população local. O estado da Louisiana está localizado numa posição geográfica muito importante, que é a posição que envolve ali a chamada região do Cinturão da Bíblia. É uma localidade que envolve vários outros estados na região sul norte-americana, com uma presença considerável de batistas, né? Os batistas chegaram nos Estados Unidos no contexto do século XVII, ainda no âmbito das reformas religiosas. A Inglaterra é um país onde houve uma reforma religiosa marcada pelos anseios e interesses, muitas vezes pessoais, do rei, não é? O Henrique VIII, que é o anglicismo, não é? A igreja anglicana nasceu na Inglaterra, que tem uma perspectiva biblicista. A Bíblia é a fonte da fé, e uma perspectiva de predestinação, e a salvação se dá a partir da graça de Deus, e também dois importantes aspectos desta prática religiosa anglicana derivam do catolicismo, não é? Que são 2 sacramentos que eles preservam daqueles 7 que existem, não é? Dentro da Igreja Católica, que é o batismo, e por isso aí o nome de batismo, não é? Uma enorme população norte-americana professa a fé em derivações
de igrejas protestantes que são da vertente do batismo, não é? Que em alguma medida é a igreja evangélica no Brasil, em boa medida, né? Que tem ali a prática do batismo e também da Eucaristia, que no caso, na igreja evangélica, eles chamam de Santa Ceia, que é feita ali num dia especial, todos os meses tem um dia focado ali para a santificação do corpo do Cristo na forma da Santa Ceia, tudo bom? Então, a igreja anglicana, em boa medida, vai influenciar a formação da sociedade dos Estados Unidos, tudo bom? Que tem uma concepção biblicista. Então, se historicamente os anglicanos têm a Bíblia como a fonte da fé e assim por diante, é razoável que o protestante de vertente batista, ele tenha na Bíblia o seu livro mais importante. Então é razoável que os valores da sociedade sejam baseados no livro mais importante, que é a Bíblia. Em uma parcela extensa do território norte-americano, o chamado Cinturão da Bíblia, nós observamos aí no mapa, o mundo no mapa, vejam só, o norte da Flórida, Geórgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, Tennessee e também a Louisiana, parte do Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e o sul do Illinois, Indiana, Ohio, além de o Virgínia Ocidental e, por fim, a Virgínia, são estados que perfazem um grande cinturão chamado Cinturão da Bíblia, não é? E nesta localidade nós temos uma parcela expressiva de população batista, não é? Que é justamente o povo que tem essa concepção mais biblicista, conforme estamos observando aqui. A formação desta localidade aí colonial é protestante. A igreja batista muito forte nesta região, uma característica muito conhecida dessa igreja é o coral, certo? A comunidade negra tem uma presença gigante ali da música, especialmente o coral perfeito, não é? Nas comunidades negras com a música gospel, ok? Então, são algumas características importantes desta localidade. É o sul profundo dos Estados Unidos, em boa medida, esta região como um todo, certo? E esta região tem uma parcela expressiva, não é predominante. A estimativa hoje é de 16 a 18 milhões de pessoas que professam, não é, o protestantismo na forma da igreja batista, enfim. Olhando aqui no mapa, nós temos o seguinte, né? Na cor vermelha, o mapa está destacando para nós, eu até aumento o mapa para você observar, né? Eu até aumento aí o mapa para você observar justamente a distribuição geográfica no território americano da população batista, que é um pouco do mapa que eu esbocei para vocês, né? Aqui na corinha azul clara no fundo, as comunidades católicas, não é? Nos condados, enfim, onde a comunidade é predominantemente católica. Tem uma outra região religiosa protestante importante nos Estados Unidos, que é esta daqui, na cor laranja, que seria a região conhecida como o cinturão, não é nem um cinturão, chamado corredor religioso, que envolve a população luterana, certo? E você tem ainda um outro corredor, que é o corredor Mormon, né? Então você tem diversos espaços geográficos nos Estados Unidos onde se concentram populações religiosas que se diferenciam umas das outras em termos de protestantismo, né? O caso de nós entrarmos nos detalhes, mas se diferencia também da população católica que existe nos Estados Unidos, certo? Então, interessante observarmos esse mapa, enfim, certo? Então, o objetivo aqui é observarmos os valores que formaram o mundo ocidental, né? E além disso, né? Claro que existem críticas pesadas em relação ao mundo ocidental não se reduzir apenas às questões de Roma, de Berlim, de Roma, né? Não é Berlim não, Roma, Atenas e também Jerusalém, certo? E de que não existe necessariamente uma civilização judaico-cristã, né? Mas um fato é, os países ocidentais, em boa medida, eles têm uma fonte civilizacional, cultural nestas três cidades e no que elas representam em boa medida. São pilares do mundo ocidental, sim. Não é a religião católica, não é a cristã, claro, vamos dizer, mas o protestantismo não é católico, porém derivou da onde, né? Certo? Não foi do Islã, tudo bom? Além disso, a filosofia, o conhecimento, a ciência, enfim, e por fim o direito, conforme nós mencionamos no início do nosso vídeo, né? Certo? Então, observando ainda aqui, vamos notar qual que é a questão. O governador, este daí, o Jeff Landry, vai determinar que nas escolas sejam ensinados os 10 mandamentos e que haja fixado na parede os 10 mandamentos. E qual que é o absurdo que os 10 mandamentos dizem, né?
Pô, não terás outros deuses e tal diante de mim. Aqui é o princípio básico para qualquer pessoa que professa uma fé, né, monoteísta. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Aqui, mandamentos de adoração a Deus único e exclusivo, ok? Guarda o teu sábado para santificar, uma vida de que é necessário descansar, ok? É necessário refletir na vida, pensar, buscar a Deus, uma vida de ascensão, de ascetismo, enfim, né? E aqui, né, gente, eu comecei o vídeo falando sobre essas coisas. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. E não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo. Ou seja, aqui é o 17, gente, que é o 10º mandamento, não, vamos reduzi-lo, não invejarás, né? Invejarás, essa é a ideia, não tem inveja do amiguinho, do vizinho, certo? Que é princípio básico para viver em sociedade, mas o escândalo que estão fazendo em cima disso é absurdo, né? Enfim, então aí os 10 mandamentos, né? É razoável que estes princípios coordenem a organização em sociedade, não é? Numa teocracia, o livro religioso é o mais importante, né? Os Estados Unidos é uma teocracia, os Estados Unidos chegou ao ponto de ser o Irã. Não, né? Mas outra coisa, além da questão da teocracia, nós temos que considerar o seguinte: se nós observarmos o Código Penal, não é o código que pune criminalidades, nasceu do nada. Os princípios que existem ali, não é, para se não cometer crimes, vieram de onde, né? Essa é a questão que os Estados Unidos colocam ali, no caso a Louisiana, enfim, né? Mas que Bíblia Sagrada? No caso, a formação cultural, os 10 mandamentos, a formação histórica, não somente dos Estados Unidos, mas de uma parcela expressiva do mundo ocidental que esqueceu, talvez, dos seus valores, ok? No caso, inspira a conduta civil, social. Porém, toda a discussão é preconceito com as outras religiões, ok? É preconceito com as outras religiões? Há um choque civilizacional ali? Haverá uma perseguição aos demais religiosos, né? Não sei, né? Eu imagino que se você conhecer algum islâmico, você sabe que ele vai prezar, respeitar o pai e a mãe, não é? Não furtar, certo? Não dizer falso testemunho, não invejar, tudo bem? A mesma coisa vale para um budista e assim por diante, né? Sem entrar nessa seara. Mas é isso. Se você quer aprofundar o conhecimento em geopolítica, conheça a nossa comunidade geopolítica. Na descrição do vídeo você tem aí o link para você sair da superfície e aprofundar o conhecimento. Aqui é a foto da primeira igreja batista nos Estados Unidos, em Rhode Island, fundada no século 17, certo? Aí, para finalizar, agradeço a presença de vocês até aqui. Bons estudos e, conforme sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.